Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por este dia, 11 de janeiro de 2025, que Deus nos dá e o utilizamos para estudar e meditar em cima da sua palavra. E a nossa reflexão de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 12. E nele está escrito: Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Este versículo que nós lemos está dentro da história de Manassés, filho do melhor rei, do melhor rei que Judá já havia tido. Não só pelas suas realizações pessoais, realizações, vamos dizer assim, que levavam à melhoria da vida do povo, quanto propriamente dito, porque era um rei que era reto e justo ao Senhor. E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, que vem dos nossos devocionais anteriores, fazendo uma comparação entre Manassés, o filho de Ezequias, e o reinado de Ezequias. A Bíblia, ela começa dizendo que Manassés assumiu o trono, ou começou a reinar, quando ele já tinha 12 anos. Quando a gente para, e ontem eu falei sobre isso no nosso devocional, quando a gente para enxergar um pouquinho, nós tivemos que o rei assírio ali ia tentar invadir Judá, ou Jerusalém, que se deu lá no capítulo 19, mas no capítulo 20 há um acontecimento que se faz anterior ao acontecimento do rei assírio, que seria a doença do rei Ezequias. E nesse processo de doença de Ezequias, em que no nosso devocional de ontem nós trabalhamos a possibilidade, ou seja, quando nós recebemos sentenças, ou recebemos, vamos dizer assim, certos direcionamentos, certos acontecimentos que estão, vamos dizer assim, trazidos ou indicados pelo Senhor para a nossa vida, e a gente, de alguma forma, dentro da nossa inocência, da nossa forma de conhecimento, das nossas limitações ou da visão que temos, a gente acaba não aceitando, e Deus, na sua misericórdia, vamos dizer assim, ele não é a própria vontade dele, mas ele usa o direito à sua soberania, ele nos permite, então, nos atender àquilo que nós trouxemos, e aquilo que nós pedimos naquele momento, ele acaba sendo aceito, ele acaba sendo permitido, nós acabamos vivendo. E a vida vai e nos traz logo em seguida os resultados. E o resultado do que Ezequias pediu e recebeu pelo Senhor foi primeiro levado para ele uma ordem ou uma certeza que ele iria morrer, e uma ordem para que ele, vamos dizer assim, ordenasse, arrumasse, ajeitasse a sua casa, e devido ao seu lamento, ao seu choro, e principalmente a relação, vamos dizer assim, de perfeição, a relação de intimidade, a relação de servidão dele com o Senhor, E dentro dessa relação do Antigo Testamento, a obediência normalmente geraria isso que nós dizemos que seriam essas bênçãos, Porque lá em Deuteronômio isso é muito claro, lá em Levítico isso é muito claro, em algumas passagens da Bíblia é muito claro, porque Deus está sempre falando, olha, se você me obedecer, eu te darei isso, se você me obedecer, você reinará sobre as nações, se você me obedecer, eu estarei contigo. Então essa relação é uma relação real. E Ezequias se fez, vamos dizer assim, vamos dizer assim, usador desse direito, dessa relação, e exigiu essa relação de fidelidade do Senhor, e o Senhor o permitiu. O problema aí é que a gente chega agora aqui no capítulo 21, dentro do versículo que nós lemos, que é o versículo 12, e tem outros versículos que falei, em que Deus diz que vai trazer tal mal, ou seja, a cidade de Jerusalém, o reino de Judá estará agora sobre a justiça do Senhor, porque algo muito desagradável está acontecendo para Deus, algo que não chega como cheiro agradável às narinas do Senhor, tá certo? E aí a gente começa então a perceber que a possível morte ou a anunciação da doença de Ezequias tinha um propósito, porque quem vem, o sucessor de Ezequias, o sucessor sendo a sua linhagem real, do seu sangue real, o seu filho, esse, ainda como criança, apesar de ter tido um pai reto, apesar de ter tido um pai que foi um excelente homem diante do Senhor, ainda como criança, ele começa a reinar e já começa, vamos dizer assim, no seu crescimento, na sua obra, na sua fé, ele se mostra um rei completamente mal diante dos olhos do Senhor, completamente mal. E o interessante é que ele reina por 55 anos, um reinado longo. E aí a gente vai e olha um negócio interessante isso aqui. Eu vi um pregador, um pastor, nos seus devocionais, trazendo muita responsabilidade sobre Ezequias, que Ezequias não soube conduzir sua casa, ou seja, sua casa, que como a Bíblia fala, diz assim, ordena a tua casa, ele traz como se a casa de Ezequias estivesse bagunçada, estivesse sem controle. Ezequias, nesse tempo, nem filho tinha. E Ezequias era um rei muito bom. Acredito, nós falamos no nosso devocional que essa ordenação era justamente essa preocupação de deixar um sucessor já estabelecido para que, por exemplo, aquelas brigas
aquilo que é natural quando um rei deixa de existir, não levasse à perdição do rei de Israel, cada um querendo tentar assumir a posição de rei, achando que tinha direito. Talvez fosse por isso, mas esse pastor sempre trabalhando, jogando completamente a responsabilidade sobre Ezequias, sobre o melhor rei, mas jogando a responsabilidade sobre ele, sobre a conduta de Manassés. Eu não consigo enxergar dessa forma, como se Ezequias tivesse falhado no seu processo de pai, no seu processo de estabelecer liderança, no seu processo de instrução de filho, até como se não tivesse cumprido aquilo que Deuteronômio 6 já nos traz sobre nossa relação com os filhos, até mesmo Provérbios e muitos outros. Não consigo enxergar dessa forma. Sinceramente, o Espírito Santo não me instrui por esse caminho, né? O que eu consigo enxergar aqui, muito diferentemente do que Eli fez com seus filhos, do que o próprio Samuel, um homem também justo, um profeta que vivia no Senhor, o próprio Samuel, que quando os seus filhos vão para assumir, quando ele está envelhecendo, o próprio povo já enxerga, diz assim, não, os filhos de Samuel não podem, Hofni, Finéias, né? Era esse, se eu me lembro. Eles não poderiam, por exemplo, reinar sobre o povo, que não agradava o povo, porque já havia ali nas ações dele ações. Ali sim a gente consegue ver dois homens do Senhor que de alguma forma eles estão, vamos dizer assim, abdicando, ou seja, estão buscando servir ao Senhor, mas estão deixando desguarnecida a sua casa, e entra naquele contexto que me adianta ganhar o mundo inteiro se eu perdi minha alma, se eu perdi minha casa, se a minha casa, por exemplo, se afastou e não cumprindo o que Josué, vamos dizer assim, estabelece como seu propósito. Aí sim, então não consigo ver. Consigo ver sim que Manassés, ele anda no seu caminho natural da natureza humana, de ser mau, de ser perverso, de ser manipulador e de ser tal. E a gente consegue, então, perceber isso. Um rei que era bom, agora coloca um fruto ruim. E a gente consegue ver, eles são tão díspares entre suas atitudes, entre as suas ações, que seria, por exemplo, quando você vai lá no capítulo... Isso é interessante, a gente traçar um paralelo mais ou menos, por que um era bom e o outro era ruim. Quando a gente vai lá no capítulo 18, do versículo 4 até o 7, do 4 até o 7, nós temos... 4 até o 6 ali, 4 até o 6, 7, nós temos, por exemplo, coisas que Ezequias fez, e a gente vai citar o versículo 4, diz assim, este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, ele vai desfazendo, vai tirando os lugares de culto, os lugares de adoração que não fosse exatamente tirando as estátuas, tirando as imagens de idolatria, ou seja, porque ele vai instituindo somente uma adoração ao Senhor, conforme estava lá no templo de Jerusalém. E o filho dele, o que ele faz? O filho dele, lá no capítulo 21, ele vai fazer justamente diferente, porque quando a gente vai lá do versículo 3 até mais ou menos o versículo 7 também, no versículo 3, a gente vai ver aqui, ele diz assim, ele diz assim, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou de todo o exército dos céus, e os serviu. A gente vê que aqui ele anda em caminho contrário, enquanto o pai dele desfez, ele fez. E aí ele leva todo o povo de Israel novamente a uma adoração a deuses, a distanciamento do Senhor. E aí o resultado de tudo isso que a gente vê é a posição que o Senhor toma daquilo que nós trouxemos aqui inicialmente no versículo 12, que Deus vai trazer, ou seja, hei de trazer mal sobre Jerusalém. E Deus não é Deus de maldade, não é Deus de perversidade, mas Deus é Deus de justiça. Deus agora vai trazendo, também configurando aquilo que a gente fala de Deuteronômio 28 e Levítico 26, as maldições que são tão presentes na vida desse povo, que é ligada à cor. E o Senhor diz o seguinte, bem interessante, e ele fala, e ele vai trazer essa relação para que o povo possa entender, para que o povo possa ter uma percepção, uma leitura daquilo que vai acontecer. Ele diz assim, olha, eu trarei sobre vocês, eu estabelecerei sobre vocês o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Né? Ele destruiu a casa de Acabe e destruiu Samaria, porque é o reino de Israel que vive em perversidade. Lembra disso? Samaria e o prumo da casa de Acabe. Ele faz, então, com que o povo tenha a possibilidade de seu arrependimento e a possibilidade de se retomar, vamos dizer assim, a direção de coisas, independente daquilo que era o seu governo, daquela sua liderança. Manassés é perverso, Manassés é mau. Se Ezequias foi considerado o homem, o rei mais reto diante do Senhor, Manassés é completamente, vamos dizer assim, o reverso do seu pai. E a Bíblia, então, estabelece que essa cidade será desamparada. E o interessante, lá no versículo 14, ele diz assim, e desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de meus inimigos, de seus inimigos, e facião roubo e despojos para todos os seus inimigos. A coisa aqui ela é tão gritante, ela chega a desagradar tanto o Senhor, que quando a gente volta lá no capítulo 19, você lembra? Que quando Ezequias recebe ali a mensagem, né? Vindo ali dos mensageiros do rei Assírio, lembra que era de Senaqueribe, do rei Assírio, que era a mensagem lá dos três
dos 3 homens que representavam, dos 3 oficiais que representavam o rei, em que Rabsaque era o principal dele na transmissão da mensagem. Você lembra? Aí que Ezequias, ele reconhece que ele não tem força de lutar contra aquele exército muito poderoso e que eles trabalhavam o psicológico não só da realeza, mas contra o psicológico do próprio povo, dizendo que eles inclusive iriam comer suas fezes, beber suas urinas, ou seja, colocando um verdadeiro pânico. Mas lá, o Senhor, nesse capítulo 19, o Senhor, no versículo 34, disse assim: porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E aqui no versículo 21, nós temos uma posição também de antítese, completamente contrária, mostrando que o Senhor praticamente virou de costas, né? Virou de costas para aquele reinado, e agora aquele mal que estava que assolou Israel, agora também assolaria Judá. Em resumo, Manassés, literalmente, na nossa concepção, apesar de ter tido um pai, vamos dizer assim, que trabalhava nas obras do Senhor, que estimulava a adoração, que fazia todo um processo de aproximação, não só do próprio rei, quanto do seu povo no caminho, na direção do Senhor, eu creio que a mensagem que me traz é que, efetivamente, Manassés, ele vivia o seu natural, o natural do ser humano, o natural que foi entregue ao pecado, o natural que, como a própria Bíblia diz, que ninguém quer fazer o bem, o natural que diz assim, ele não foi, vamos dizer assim, não que Deus não quis, ele não se permitiu, ele, vamos dizer assim, ele não se inclinou, ele diante da caminhada do seu pai, diante dos contatos que ele teve com seu pai, daquilo que ele via que seu pai fazia, ele não, vamos dizer assim, o seu coração natural não se moveu em direção ao Senhor. Porque a própria palavra diz, não há ninguém que faça o bem, ninguém que procure a Deus, ninguém. É o próprio Deus que deve nos procurar, que deve nos encontrar, que deve nos libertar disso. E aí, quando encontra um coração endurecido, como o coração aí de Manassés, um homem que, inclusive, chegou a oferecer o seu filho, né? Chegou a oferecer ali o seu filho como holocausto, ou seja, como oferta, né? Ou seja, assim, até fez passar a seu filho pelo fogo. Você vê que a perversidade, fora, você vê o coração duro, o coração perverso, e fora que esse próprio Manassés, a própria Bíblia diz que ele derramou muito, mas muito sangue inocente, a ponto de encher Jerusalém de um ou outro extremo fora. Ou seja, era um rei que realmente não estava com nenhum interesse, com nenhuma tendência, com nenhuma inclinação, em momento nenhum, buscando súplica, buscando, por exemplo, socorro e libertação no Senhor. Tá certo? Que a gente possa meditar sobre isso, e aí sim a gente possa, como pais, ter essa preocupação, observar o que está acontecendo na nossa casa, sermos testemunho fiel, acompanhar dentro do possível, para a gente tentar perceber o coração inclinado dos nossos filhos, a perversidade, e aí a gente, na nossa humildade, sabendo que nós não temos forças de mudar os nossos filhos, nem pela força, nem pela conversa por nada, mas orar bastante para que Deus possa, pelo Espírito Santo, nos usar ou usar outras pessoas para que aquele coraçãozinho duro dos nossos filhos possam se achegar a Deus e a gente possa estabelecer não só uma casa que serve ao Senhor, mas corações verdadeiros que buscam e que servem e que propagam e que defendem a palavra de Deus, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, graça e paz, meu irmão, que Deus te abençoe nesse dia 11 de janeiro de 2025, que Deus não deixe nunca de te cuidar.